Relação com isso, queridíssimo Jamar Terrada. Tudo bom? Bem-vindo, você tá bem? Ó, tô gelada. Ótimo. Tô naquela emoção ainda contínua. Engraçado, né? Por que tem algumas pessoas que são mais choronas e se emocionam mais do que as outras? Você Pois que é é. um cara cheio de respostas. Conta. É o ser, né? Não É o adianta. ser, é a personalidade. A metafísica explica. É. Você sabe que eu tento me seguir, você sabe que eu melhorei, né? Antes era uma enxurrada em alguns segundos. Eu melhorei, mas ainda assim eu sou uma pessoa emocionada. Eu fico emocionada com uma grande facilidade. Mulher também tem Não essa que questão. nesse caso, então, nem digo, entendeu? Mas às vezes um abraço, um muito obrigado, um qualquer coisa. Eu sou tô desses emocionada. que chora também. Você também chora? Vendo ET, Lagoa Azul. Lagoa Azul, Qualquer um filmes da deles. infância. Olha, o negócio é o seguinte, o tema que a gente escolheu para hoje é um tema interessante, porque a gente vem discutindo ao longo de alguns programas com você e até com outros convidados da área de saúde, lembrando que você é farmacêutico e homeopata e tem aí uma série de informações da sua área, e é isso que a gente traz para essas discussões, que o que acontece hoje? A gente tem tanta cobrança, a gente tem tanta coisa para realizar, a gente tem tanta coisa para aprender, a gente tem tanta coisa para ensinar, e a gente tem 24 horas. E parece que a gente quer ter 48 e quer tentar que tudo aconteça nessas 24 horas, e às vezes fica até difícil. E aí o que acontece com a gente, com o nosso corpo? Muitas vezes a gente adoece. A gente vem alguma coisa e tira ali aquele equilíbrio que estava indo tão bem. Seja saúde emocional ou seja saúde física também. Então nós escolhemos esse tema, que hoje Jamar vai contar pra gente por que a gente adoece. Por onde você quer começar? Porque essa pauta, quando eu fui lendo seus textos, eu fui pirando. Eu falei, não, deixa eu deixar ele pirar e depois a gente traz ele pra realidade. Primeiro que assim, né, Carol, tu colocou muito bem. Primeiro porque hoje a gente não se permite ter saúde e a gente não se permite ficar doente. Verdade. Né? E assim, a gente não cuida da saúde, mas cuida da doença. Quando ninguém se planeja, eu quero estar saudável. Você só para se cuidar quando você já está doente. Então a gente tem que reverter esse quadro. Esse é o primeiro elemento da nossa discussão. É o primeiro tapa. Tá, você vai lá. Então assim, não adianta querer tratar algo Pois que já a aconteceu. gente faz errado. É prevenção, a palavra. Inclusive, hoje eu vou falar sobre isso, porque adoecemos e eu estou com febre. Você tá brincando? Estou com Deixa eu ver. 39, ó. Você é maluco? Mas não tá, acho que já deu uma diminuição. Não, que o ar também aqui às vezes... agora Mas você tá se sentindo mal? Tá com mal-estar? Não, estou super bem. Estou super... Mas gente, tô ele bem. sempre brincalhão. Mas vamos então, só colocar um primeiro slide. A gente vai indo numa sequência, porque ele vai responder a nossa pergunta. Por que adoecemos? A cada PowerPoint aqui, a gente vai entender várias coisas que a gente não para pensar. A primeira é a visão metafísica. O que seria isso? Bom, assim, eu como farmacêutico homeopata, a gente sempre tem essa questão, todo mundo fala assim, a pessoa ela é muito psicossomática, todo mundo fala isso. Sim. Ela transforma aquelas emoções em uma doença. Uhum. A metafísica, metafísica significa, vem da meta, da palavra grega, além física de natureza do corpo. Então, assim, além do corpo, qual que é a explicação? Por que tu tem determinada doença? Aí são vários pontos, geralmente de fundo psicológico, né? Aí a gente vai citar alguns que levam à doença. Então o primeiro... Essa foto tá ótima. A pessoa enfiando a cara na areia. Tipo, Fuga. quero sumir. Pois é. Não é assim, tem dia que a gente quer sumir mesmo, né? Tem dia que fala assim... Pelo amor de Deus, por que eu saí de casa hoje? Pois é. Todo mundo passa por isso. Pois é. E assim, a fuga... às vezes a fuga te leva à doença porque você quer protelar seus problemas. Por exemplo, um empresário, sempre cito esse exemplo. Um empresário vive uma vida super agitada, aí ele tem cobrança, e ele não se permite... não estou falando da questão... Eu vou só tratar a questão psicológica, né, do ser. Tá. Ele vive naquela correria e o corpo não tem aquele tempo para parar, para pensar. Você mesmo aqui, você vive nessa loucura de programa e corre, é mãe e tal... E tu acaba fugindo, protelando aquele problema que tu... E aí, quando você foge demais, o corpo, às vezes, precisa de um time. Tá. E o corpo vai fazer o quê? Ele para a gente. Para a gente. Então, assim, você percebe que quase todo empresário tem um problema cardíaco.
Porque o coração, ele manda essa resposta. Se você não parar por bem, você vai parar por mal. Entendi. Então, você foge demais, o corpo vai dizer, agora você vai parar. A gente tem que se permitir ficar doente e, principalmente, permitir-se se amar. Né? Entender por que está ficando doente, porque realmente o alerta do nosso corpo. É um alerta. Chega de fugir. Para. Esse é o 1. Vamos para o próximo. 2. Olha lá. Essa foto está realmente muito boa. Incapacidade de expressar suas emoções. Então, João Morgado, vamos ler aqui. Sem emoções somos heróis de banda desenhada. Apesar de protagonistas no mundo de aventuras, permanecemos um traço de tinta em papel espalmado, com a vida debuxada em quadrinhos. Nossa, só as emoções fazem de nós heróis de carne e osso em todas as suas dimensões. Bonito isso, hein? Eu adoro isso aí. E assim, nossa, sensacional. A gente percebe que hoje muitas pessoas fogem do sentimento. Você, por exemplo, terminou um relacionamento e você não se permite chorar. Você gosta de alguém, mas não permite falar. E você vai guardando. Tá. E isso vira doença. O corpo da gente, eu não vou entrar no mérito medicina chinesa, mas a medicina chinesa trata muito isso, né? Tudo tem uma resposta. Eu, como homeopata, eu vejo isso no meu dia a dia. Tá. Tudo acaba tendo um fundo, vamos dizer assim, tem um porquê. Toda doença tem lá um início, se desencadear, tu vai ver que tem um porquê. Né? Geralmente, problemas de útero são questões relacionadas a pai, a mãe, né? Respiratórios, cardíacos, são pessoas que guardam muito as coisas para ela. Tá. Então, assim, tudo tem uma ligação, fechadas. são muito fechadas. Então, quando a gente cita aqui de incapacidade de expressar suas emoções, eu introduzi essa pauta falando aí do meu choro, que eu sou uma pessoa que me emociono muito, muito fácil. Você tende a não ficar doente porque você coloca isso para fora. Entendi. Agora, aquela pessoa que segura demais, exato. Agora, corpo. quem guarda demais acaba respondendo uma doença. E adoecendo. Adoecendo. Então, esse foi o ponto número 2. Ponto número 3. Olha lá, daqui a pouquinho perguntinhas do público, @VocêBonitaTV, tô esperando perguntinhas, hein? Autopunição. Aí foi, hein? Você escolheu Paulo Coelho. A única maneira de salvarmos nossos sonhos é sendo generosos conosco mesmos. Qualquer tentativa de autopunição, por mais sutil que seja, deve ser tratada com rigor. Nossa Senhora, o que você diria disso? Você concorda? São pessoas que vivem se punindo. Você sempre está achando assim, eu não sou merecedor disso. Sabe? São aquelas pessoas, são as autocríticas que vivem... por que eu estou merecendo isso? Sempre são desconfiadas, eu não mereço. O corpo responde em doença. Ou o outro lado também da autopunição. Pessoas que sabem que estão fazendo algo errado e ficam na dela, né? Mas aquilo acaba respondendo, porque você sabe que você agiu de forma errada. Entendi. E aí você fica se punindo, obviamente. E o corpo responde. Também. Olha que interessante. Então, assim, a autopunição, te pergunto, ela é importante em algum momento? Olha, eu acho errado. Porque uma pessoa é ser uma pessoa detalhista, assim, voltada realmente para só acertar. E quando erra... Exato. Eu acho que tem o lado de autocrítica. Eu tenho uma autopunição bem forte. Tem o lado da autocrítica, que é bom, que é importante, né? Você saber avaliar o porquê que você está tomando aquela determinada ação. Tá. Mas não é bom você ficar se punindo. Estou falando de pessoas que vivem se punindo. Esse é o tipo de que sempre responde numa doença. Entendi. Agora, você fazer uma ação errada e você saber que fez errado, isso daí é crescimento. Aí já é diferente. É amadurecer, né? Então, é usar isso a seu favor, amadurecer. Mas a gente vai para o próximo item. Esse item é meio... Necessidade de atenção é um ponto importante que nos faz adoecer. Vamos ver a frase de Renato Russo que você escolheu. Teatro dos Vampiros, sempre precisei de um pouco de... é a música, né? Música. Comecei a ler, eu falei, não tem a música, né?
Quem sabe eles acham? Qual que é o ritmo? Dá uma começada pra... Sempre precisei de um pouco de atenção. Aí. Vai que tá indo bom. Só sei esse pedaço. Só sei esse pedaço. Então, vocês leram a frase da Isma? Vamos ver se a gente... Galdino encontra tudo. Nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo. É isso aí. É essa aí. Aí, te pergunto, qual a relação de necessidade de atenção? Daqui a pouquinho a gente vai pôr a trilha, tá? Que tem a ver com adoecer? Tudo. Tudo? É. Assim, primeiro que as pessoas que vivem chamando atenção... Aí, ó. Só, Vigal. Sei que não gosto desses dias tão estranhos. Fica a poeira se escondendo. Acertei, viu? Acertou tudo. Um pouquinho de Renato Russo não faz mal a ninguém. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Você não vai chorar, Carol. Não, vou chorar, não. Prestando atenção. Nós não estamos, vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Tem tudo a ver, né? Gal, você arrebenta, meu querido. Palmas pro nosso Galdino, que tem tudo nesse arquivo. Então vamos lá, vamos para essa relação. Não, as letras deles são incríveis. Eu acho que até a música já diz isso, né? Porque assim, você sempre precisei de um pouco de atenção. Nesses dias tão estranhos. As pessoas hoje, elas não aceitam muito a doença. Assim, não aceitam doença, não aceitam muito a tua causa psicológica. Por exemplo, você não está bem, você está muito triste. Se você chegar no seu chefe e dizer, olha, eu não vou vir trabalhar porque eu sou muito triste, eu estou muito para baixo. Mas aí o corpo, já sabendo que você está muito por baixo, ele acaba produzindo, vamos dizer assim, uma doença, porque você vai ter uma justificativa, você puxa uma doença. Entendi. Aí pode vir uma febre, pode vir uma coisa... Atrai. Porque a febre, sei lá, a doença que for, ela é aceitável. Agora, a causa psicológica, não. Então, esse é um fato. E o outro das pessoas que realmente querem chamar a atenção, então elas acabam... essa necessidade, né? Assim, tipo, Carol, olha só, mas a minha entrevista é mais bacana, sabe? Querer fazer... E eu sempre puxando. Esse tipo de pessoa acaba adoecendo também. Tá. São dois tipos diferentes, né? Quando a gente diz de necessidade de atenção. Isso. Eu achei interessante esse ponto que você colocou, porque assim, é claro que, até ia te dizer isso, a gente não pode generalizar ambiente de trabalho e chefes, etc. Aqui, por exemplo, a gente tem, eu não posso, olha, reclamar de absolutamente nada, assim, de ao ponto de dias que eles sabiam que eu não estava bem, pelo falecimento de pessoas queridas, inclusive, que trabalhavam com a gente. E eles disseram, Carol, você não precisa entrar hoje no ar se você não tiver preparado. Então, assim, isso é um lado que eu acho importante até das pessoas que são chefes e líderes ouvirem, porque o emocional das pessoas é algo extremamente importante. E responde. E por isso eu amo a Gazeta, porque aqui eu digo em nome de todas as apresentadoras, porque acho que todas vão dizer exatamente isso que eu estou te dizendo. É uma conversa e dizer, olha, está acontecendo tal coisa, eu preciso... É impressionante, né? Somos ouvidos e tal. Então, eu acho que isso não acontece em todos os lugares. Mas nos que acontecem, e se estiverem assistindo a nossa pauta, pensem nisso. Porque isso pode prejudicar, além da conta, esse indivíduo também. Também não pode exagerar, né? Não, é claro. Mas que existe o bom senso. Exatamente. Uma pessoa folgada que está ali, se aproveitando de uma... Cada dia mata uma avó, um tio. Não, sem dúvida, entendo esse ponto. Mas muitas vezes esses líderes estão como líderes porque conhecem muito bem as pessoas que estão liderando, né? Os liderados, então sabem e a gente percebe assim, sempre tem esse fundo, sempre tem uma resposta. Eu tenho, por exemplo, uma funcionária que
que sempre sempre acontece alguma coisa e eu já sei que aquilo vai responder organicamente nela. Tá. Né? Tipo, todo final de semana ela tem um problema em casa e aquilo sempre responde... Na segunda-feira. Sempre é uma diarreia, né? Uma cólica. Uma dor então de você acaba já conhecendo o indivíduo, entendeu? Entendi. É claro, a gente tem que saber dosar você esse também tipo é um de... líder. Pois é. Né? E liderar é muito E eu sou difícil. pior, eu sou líder de mim mesmo. Esses são os piores, né? Que a gente não pode se permitir ficar doente, né? Os líderes são os... Os líderes não podem adoecer. Não podem. Não sei. Vamos responder no final da nossa pauta. Vamos colocar uma perguntinha do público agora. Quero saber se vocês concordam com isso que a gente está dizendo. Mari, um beijo, adoro as perguntas da Mari, é uma fã tão querida. Um corpo mal nutrido e mal condicionado fica mais suscetível, então, a doenças, a adoecer? E como você fala sempre dessa parte nutricional, com conhecimentos de farmacêutica, eu sei que você já fez milhões de pós, a última vez que você veio aqui você contou todas as suas especializações. E aí, será que com um corpo mal nutrido, mal condicionado, é mais fácil ficar doente? Eu acho até assim, hoje eu tinha separado para a gente falar em dois lados. Tá. Existem as questões físicas e existem as questões metafísicas. As físicas, acho que até pauta para um programa inteiro, porque são todos os outros itens que são relacionados à doença. Ah, entendi. Por isso que eu tinha dividido, entendeu? Então, assim, Sim. essas são as razões mais ligadas à questão psicológica. Por que tu leva a doença? Tá, que são e as aí a questão nutricional, tal, isso aí é o outro lado, que é a física. Mas sim, para responder a pergunta da Sim, Mari... totalmente. Sim, tem vários pontos. Exato. Também. Então, Mari, a gente vai responder essa sua pergunta numa próxima pauta que a gente vai falar o outro lado. É tanto assunto, isso é muito bacana, assim. Hoje, acho que até fica interessante a gente entrar só nessa parte mais metafísica, que é ligada à homeopatia, uma causa mais naturalista, e no próximo a gente pode falar daí todos esses pontos que são a parte clínica, vamos dizer assim. É verdade. E olha, gente, tem uma coisa tão interessante que dá uma desestruturada em muitas coisas, em muitas famílias, né? Recentemente, conversando com uma amiga minha, ela começou a dar uma pirada, ela achou que ela estava pirando, porque ela começou a ficar triste, ela super alegre, nananana. E aí, por que acontece essas coisas, né? Por que às vezes você se mantém num eixo, você tem ali, tá tudo bonitinho, de repente alguma coisa te tira do eixo, mas te tira mesmo. E aí você acaba agindo de forma diferente com o filho, de forma diferente com o marido, de forma diferente com amigos, no trabalho. Aí vira uma bagunça. Tem alguma explicação? O que nos tira, assim, do eixo que a gente não percebe? Porque tem coisa que a gente percebe, mas tem coisa virando uma bola de neve. Pois é. Eu sempre falo, né, Carol? A gente vive uma atmosfera muito pesada. Então, uma coisa é você ter um desequilíbrio emocional por causa de uma questão sua, né? Tipo, a minha característica, eu sou desequilibrado. Tá. As pessoas misturam muito, acho que sempre um médico geralmente tem uma visão muito ligada ao hormonal, né? Assim, você está com baixa de ocitocina, está com baixa ou está com alta de adrenalina, e nem sempre é isso, às vezes é a questão, a pessoa, é uma personalidade dela, tá. Né? São coisas separadas. E é um momento. É um momento. Uma coisa é você ter esse desajuste pela sua personalidade, outra coisa é o seu desajuste por causa de um desequilíbrio hormonal, e outra coisa é você ter um desajuste por causa de algum nutriente que você não tem no teu organismo, ou que você tem excesso ou não tem no teu organismo, que leva àquele desequilíbrio. Entendi. E aí se junta tudo isso... Tudo junto... Já era. Pois é. Entendi. E pode levar a doença. Geralmente uma pessoa muito desequilibrada tende a ficar mais doente. Toda hora, tá? Toda hora. Pois é. Prestar atenção nisso. Vamos pro próximo tópico. Tem mais um. Acho que é o nosso último. É o número 5. É o 5? Estresse. Olha, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo que vem aqui que fala de estresse, eu pergunto se tem uma dica. Cada um tem sua dica. Gente, sinceramente, como é que a gente se livra do estresse? Eu estava falando recentemente com as meninas lá na cozinha, com a Mai e tal. Falei, embora eu seja uma pessoa muito alegre, eu me considero hoje uma pessoa estressada. Eu sou uma pessoa, porque eu não sei muito ativa, eu sou estressadinha, sabe assim? Sim. Tá sempre meio correndo, né? Isso é ser estressada. Mas não que isso esteja me fazendo mal, mas eu assumo ser uma pessoa meio estressada, assim, meio, meu Deus. Porque, não sei, né? Programa vivo todo dia, pois talvez isso dá uma pilha, não sei. Mas assim, eu também que me olha, fala, homeopata, farmacêutico naturopata. Todo às zen. Vezes, todo zen, né? Até vem uma coisinha aqui, tipo, é zen. Mas, por dentro, eu sou um turbilhão.
Até porque, como tu falou, tipo, eu sou líder, tenho que cuidar das pessoas, eu trato gente doente, é muita informação. Então, o equilíbrio, essa base emocional, o que é o estresse? O estresse é quando você está exigindo de você algo que você não consegue suportar. Entendi. Então, quando você supera essa capacidade de você agir, você acaba ficando doente. Tá. Né? Assim, quase todo estressado, ele pode ter problemas desde problemas cardíacos, né, psicológicos, e os problemas que são os mais comuns, falta de sono, irritabilidade, tá. Né? Isso é o básico. Mas aí você acha que quando já chega num grau assim, porque assim, o meu estresse assumido me pilha, eu acho legal, tipo assim, não queria estar diferente, entendeu? Mas eu acho também que isso assumindo, aí, mas isso já é a sua personalidade hoje. Isso, me faz bem esse estressezinho. O fenótipo, né, que é a área externa, acabou mudando o teu genótipo, acabou mudando a tua personalidade. Tá. Hoje, se eu colocasse a Carol no meio do Ibirapuera, você vai ficar meio nervosa. Você vai fazer esse exercício... Eu vou sair correndo. Vai sair correndo. Eu estou fazendo agora uma coisa, uma prática, eu entrei no budismo. Porque eu preciso de alguma coisa para me centrar, sabe? Exercitar minha respiração. E para mim está sendo ótimo. Você porque eu ficar 3 minutos em silêncio comigo mesmo, escutar a nossa voz, é a coisa mais difícil que existe. Então, para mim tem sido uma prática ótima, mas assim, cada um tem que achar a sua. Né? Eu não consigo ficar numa aula de yoga, uma power yoga eu já consigo. Uma aula de yoga para mim é uma coisa assim muito difícil, porque a minha personalidade está além disso. Então, às vezes, se você entra numa coisa que para você, por exemplo, se você gosta de yoga e fala, Jamara, olha, é super bom porque ali você vai encontrar equilíbrio, e aquilo eu forço, aquilo ali acaba virando uma situação de estresse. Eu posso vir para mim. É verdade. Então, aquele estresse acaba desenvolvendo uma outra doença. Tipo, eu quando era pequeno odiava educação física. Odiava educação física. Eu ficava sempre doente quando tinha aula. Sabe? Porque eu era o mais novinho, eu apanhava de toda a molecada do colégio. Então, assim, eu não traumatizou, bullying, né? Te deixava estressado. Que era o mais novinho, bonitinho, apanhava. Então... Eu adoro. Você é muito realista, era uma né? situação de estresse, entendeu? Então... Talvez seja por isso, vamos supor, quando a gente está falando de atividade física, que é um assunto do Você Bonito, é um assunto que a gente trata com muito, muito carinho, porque quanto mais a gente puder incentivar as pessoas a praticar atividade física, mais faremos. Só que aí vem essa história. Qual é aquela atividade que te dá um prazer? Aquilo é natural pra pessoa. E aquilo não vai te prejudicar. Exatamente. Porque se você ficar se culpando, né, aquela pessoa que... Eu sou hoje viciado em academia também. Né? Mas assim, se eu indico para um paciente meu, olha, vamos começar. Mas se ele ficar toda hora pensando, vou ter que ir na academia, tenho que ir na academia, daqui a pouco eu vou ter que ir na academia. Aquilo ali piora. Estressou. E aquilo ali vai acabar fazendo com que ele engorde muito mais, até se a questão é a obesidade, ou se é a ansiedade, ou se é falta de sono, aquilo acaba estressando muito mais do que se ficasse em casa assistindo novela. Então a gente tem que saber se interpretar. Isso é uma coisa muito difícil. Né? Então, assim, e assim o estresse é diminuído. Saber se ouvir, né? Saber se entender e ficar em silêncio. Acho que essa é a grande solução para o estresse. É saber ficar de bem consigo mesmo. Em silêncio. O primeiro tratamento que eu faço sempre para um paciente meu, eu sempre falo, mas o que eu preciso comprar? Eu preciso tomar alguma coisa? Antes de eu passar um fitoterápico, se for o caso, eu mando comprar um sabonete. Eu tenho ali meus sabonetes italianos e tal. Se dessa ali e compra um sabonete, eu quero que hoje você tome um banho se olhando. Você tome um banho para você. Esquece a situação da falta de água, tranca chuveiro, para ninguém te encher o saco e vai fica tomar um banho. Reconhece, olha o teu corpo, se enxerga, se ama um pouquinho. Isso aí já pode... Para se ouvir. E as pessoas não param. Tem gente... E outra prática, que aliás eu aprendi com o Paulo Coelho, que eu acho muito interessante, é a prática da água. Né? Tipo, quando você está em silêncio dentro do teu banho, joga ali naquela pocinha da água que formou no teu box, brinca com ela, fica em silêncio e fica brincando com aquela água ali. Porque quando você está... Não é que a água vai te trazer a resposta. E criança faz isso. Faz. Porque quando você está ali brincando, você se desprende e você cria um foco. E hoje também é um grande mal da sociedade. É criar um foco. E quando você cria um foco, você encontra uma resposta. E quando você encontra uma resposta, você está em tranquilidade consigo mesmo. Então o estresse é bem menor. Olha que dica ótima pra gente fechar essa pauta. Essa do banho eu acho que vai ajudar muita gente, porque isso todo mundo pode fazer. Todo mundo. Né?
Só um então banho. Tá aí a dica, como eu peço para cada... Assim, eu amo, eu acho que eu consigo me encontrar aí nesse momento de liberação e tal, de estresse, atividade física, não vou negar. Eu também. Que os dias que eu tenho treino, para mim, são essenciais. E a corrida é o momento que eu fico, quando eu corro 1 hora, e 1 hora sem falar. Quando eu vou conseguir ficar 1 hora sem falar, meu Deus, nem dormindo, acho que meu marido nem dormindo ela para de falar, brincadeira, mas modo de dizer assim, né? Então, a corrida me coloca um pouco nesse que você falou de se ouvir. Nossa, eu ligo o meu som no último, aliás, peço até desculpas, às vezes uma pessoa fala comigo no parque e tal, e eu tô tão assim concentrada e a música tá tão alta e eu tô ali e tal, que às vezes eu não vejo, eu já falei. Pula na minha frente, caralho! E aí vai porque você está se ouvindo, na verdade. Tô me ouvindo, não, o tempo todo. A corrida, por isso que eu fico mal-humoradíssima quando eu não consigo executar do jeito que está programado e tal. Porque tem esse lance do ouvir, mas agora que você falando que eu me liguei. Até então eu não tinha essa resposta. A gente não percebe. Você que me disse isso e nossa, mais pura verdade. Então, pra gente encerrar essa pauta, vamos encontrar o nosso eixo e encontrar o que é para cada elemento que foi dito nessa pauta, pra gente adoecer menos, claro. E esse é só o lado metafísico. O lado físico é super interessante. E você vai voltar pra contar, lógico, na próxima pauta, né? É uma super aula. É super aula? Super. Que legal, ninguém vai perder. Vocês sabem que o trabalho do Jamar Terrado é muito legal. Quem for com dúvida, eu vou passar para vocês o site dele, tejardeando.com, e vocês podem segui-lo também no Insta, @tejarde, com D mudo no final. T no começo, Tejarde e D mudo no final. Obrigada. Parabéns. Grandes informações, uma visão do mundo. É legal ouvir a visão do mundo de outras pessoas. Isso é crescer, isso é elemento. Isso eu, como farmacêutico, sou um ótimo mago também, né? Ótimo mago. Não, você tem cara meio de mago. E assim, gente, até para encerrar e ficar bem claro. Não é certo e errado aqui. É mais uma opinião, mais uma visão. E eu acho que quanto mais visões a gente tem, a gente escuta e a gente interpreta, mais a gente cresce. A gente não precisa aceitar tudo e escolhe. Aceitar tudo, concordar com tudo. Claro que não, de jeito nenhum. Mas vamos ter sempre, ouvir o outro e entender... O que é melhor pra gente. A gente só cresce. Muito obrigada, parabéns mais uma vez.